Glória a Deus, irmãos. Que palavra anunciada e cantada que nós entoamos agora. Nosso Deus é fiel e jamais Ele falha, irmãos. Eu tenho certeza, pelo menos essa é a minha sensação, quando eu vejo a nave da igreja com tanta gente assim, que você experimentou isso e por isso você está aqui. Você já experimentou o toque do Senhor na tua vida e por isso você está neste lugar outra vez. E da mesma forma Deus vai continuar fazendo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre o Messias. Nós temos já por 2 terças-feiras, 2 semanas falado sobre o Messias. E a gente sabe quem é o Messias já, não é? Quem é o Messias? Eu pensei que a gente sabia. Vamos tentar, é Jesus, tá? Mas faz de conta que eu não soprei para você. Vamos lá? Quem é o Messias? Aí melhorou, ficou bonito. Jesus é o Messias. O Natal, o significado do Natal não é o Papai Noel, não é o presente que você vai ganhar, talvez, né? Não é as decorações que você fez na tua casa ou aqui que a gente fez na igreja. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido do Senhor. E eu quero falar com vocês sobre o Messias anunciado. Já foram falados nas outras terças, o pastor Edson na primeira terça, iniciando essa temática, falou sobre o Messias profetizado. O pastor Aurílio falou na terça passada sobre o Messias acolhido, e as propostas eram falar sobre aquilo que, as profecias do Antigo Testamento que foram concretizadas, e o acolhimento que Maria e José tiveram com Jesus, com o ser anunciado do anjo, a palavra do anjo anunciado, e da mesma forma como nós também devemos acolher. Eu quero falar sobre essa mensagem que foi anunciada. Essa palavra que foi dada às pessoas, que ecoa até nós hoje, que chega aos nossos ouvidos, como hoje você está ouvindo falar de Jesus Cristo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar com você esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, no qual a palavra do Senhor nos diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha conduzir esse instrumento, esse vaso nas tuas mãos, para que assim a tua palavra, através do teu Espírito Santo, alcance os corações. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, uma mensagem foi lançada. Eu não sei se você conhece esse texto, mas o Evangelho de Lucas é o único lugar onde conta essa história que eu vou relatar para vocês daqui a pouco, no qual há uma mensagem lançada por um anjo, falada a simples pastores de que Jesus Cristo tinha nascido. O portador, como eu disse, dessa mensagem é um anjo, e é interessante que Deus Pai sempre, ou em alguns momentos bem especiais, melhor dizendo, da vida de Jesus, usou anjos. Você vai ver nesse exemplo do nascimento de Jesus, aparece um anjo para Maria, aparece um anjo para José, aparece um anjo para os pastores, falando das boas novas. Também na tentação de Jesus aparecem anjos para cuidar dele. Na ressurreição, 2 anjos aparecem sentados na pedra que foi movida. E também na ascensão, quando Jesus é levado aos céus, 2 anjos aparecem ao lado dos discípulos que estavam olhando para cima. E eles dizem: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que Jesus subiu, ele virá. Como essa mensagem foi anunciada, foi uma superprodução. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas apareceu anjos cantando, luzes do céu, algo extraordinário, sobrenatural aconteceu, para que assim fosse anunciado Jesus Cristo, nascido. O conteúdo dessa mensagem foi o concretizar, o comprovar das profecias. O Jesus que havia sido anunciado, o Messias que havia sido anunciado no Antigo Testamento, estava ali de maneira real. As mensagens, as profecias, as palavras dos profetas se cumpriu. A Bíblia se torna real em Jesus. E os destinatários da mensagem foram simples pastores. Da pirâmide social da Palestina do primeiro século, a base, a profissão mais simples. Os pastores eram considerados impuros até pelas pessoas, porque viviam com os animais, e por causa do contato com os animais, com certeza eles jamais seriam convidados para estar na casa de alguém, quanto mais ir lá visitar um recém-nascido.
Muitos dos pastores, por viverem essa vida nômade de levar suas ovelhas, seus rebanhos para vários pastos e assim por diante, por rodar todo o país, alguns se tornavam ladrões. Então eles eram vistos com grande descrédito. Ninguém usava o testemunho de pastores como algo digno de ser levado a sério ou ser contido como verdade, referenciado como verdade. Eram sempre considerados suspeitos e viviam marginalizados da sociedade. Bom, eu quero contar para você então essa história de Lucas capítulo 2. Eu gostaria até que você depois lisse em casa. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me imaginar como seria, ver o contexto, dar aquela analisada legal de como que seria aquele momento, para que assim para que eu possa tirar maiores lições e para que você também possa assim fazer. Então eu quero que você imagine comigo, tá bom? A história começa assim. O texto diz que haviam pastores no pasto. A noite já havia chegado. O texto não fala, mas provavelmente, porque era de costume, as noites eram um pouco mais frias, num clima semiárido, eles estavam provavelmente ao redor de uma fogueira. Talvez uma noite bonita, ou mais escura, não sei, o texto não fala, mas provavelmente era uma noite como dessas que nós estamos tendo em Dourados. Uma brisa gostosa, um clima ameno. O texto mostra isso porque fala que eles estavam do lado de fora, ao céu aberto, com seus rebanhos. E era a tradição na Palestina deste século, do primeiro século, que quando vinha o inverno, os pastores pegavam as suas ovelhas e guardavam no aprisco. Então provavelmente poderia ser primavera ou verão. E eles estavam ali, talvez muito cansados por cuidar do seu rebanho, o rebanho próximo, alguns fazendo vigílias à noite, olhando se estava tudo certo, se não tinha algum animal tentando pegar suas ovelhas ou algum ladrão. Acontece então que um anjo aparece. Você consegue imaginar o que é um anjo aparecer? Um ser resplandecente talvez, grande, alto, com vestes brancas, eu não sei, mas um anjo aparece e muda toda essa dinâmica. Eles ficam assustados, apavorados, porque aquele anjo aparece e ele diz assim: gente, não, calma lá, vocês não precisam ter medo. Vim contar algo maravilhoso para vocês. Eu vim contar uma boa nova, sabe por quê? Na cidade de Davi, em Belém, aqui pertinho onde vocês estão, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Mesmo talvez esses pastores assim de queixo caído, olhando ainda, sem entender o que estava acontecendo, logo em seguida, aparece, o céu se rasga, aparece um coral gigantesco de anjos, e esses anjos, com seu brilho e glória do Senhor, iluminam toda aquela pastagem, e eles começam a cantar glórias a Deus nas alturas, paz da terra para os homens, aquele quem o Senhor quer bem, e há um louvor, há uma exaltação do Senhor, quando de repente, tudo se apaga, os anjos somem. Talvez eles tenham ficado da mesma forma como vocês ficaram agora, assustados. O texto diz que eles ficaram assustados, olhando um para o outro, sem entender o que tinha acontecido. De repente, imagino eu como tem esses momentos de susto, todo mundo começa a falar ao mesmo tempo: vocês viram o que aconteceram? Será que a gente estava dormindo? Será que a gente estava sonhando? O que será que aconteceu? E aí um diz assim: gente, vamos lá em Belém ver o que aconteceu. Vamos ver Jesus lá, vamos ver esse recém-nascido, esse Messias. E foi todo mundo para lá. Quando chegaram em Belém, encontraram Jesus deitado numa manjedoura, José e Maria do lado. Eles louvaram o Senhor, glorificaram a Deus pelo nascimento do Messias, e saíram contando para todo mundo, anunciando essas boas novas do Messias. Todos que ouviam, aqueles pastores, mesmo eles com aquela fama que eu disse para vocês, todos que ouviam os pastores ficavam admirados com a história que eles contavam. Gente, que coisa linda isso. O Messias anunciado, o Messias proclamado de maneira tão linda e sobrenatural, da mesma forma como hoje você está ouvindo sobre ele. O anjo anunciou o Messias com 3 títulos muito importantes, e eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre esses 3 títulos, porque o Messias foi anunciado em primeiro lugar como o Salvador.
Jesus, o Messias, ele foi anunciado como o Salvador. E dessa forma, no Novo Testamento, ele é referenciado 16 vezes. A palavra Salvador é aquele que vem para libertar, para romper com amarras. Muitos imperadores da época gostavam de usar esse título para si. Mas só Jesus Cristo realmente vem para salvar, para nos salvar da perdição total, para nos salvar de nós mesmos e dos nossos desejos humanos. Meus irmãos, eu quero que você entenda nessa noite, não é o teu dinheiro que vai te salvar, não é a tua inteligência que vai te salvar, não é o teu conhecimento, não é as coisas que você tem, não é o seu achismo, não é os políticos, não são essas coisas que vão te salvar. Não é uma atitude boazinha que você vai ter que vai te salvar. É só Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar. Não há outro nome. Não há outro caminho. Não há outra direção. É só Jesus. O anjo estava anunciando isso. Entendam, pastores. Entendam, pessoas que vão conhecer depois. Entendam. Só Jesus salva. Não há outro. E se você está achando, talvez neste momento, que por alguma outra forma você será salvo, eu estou dizendo para você categoricamente neste momento, que não há outro caminho. Por isso eu quero que você já durante essa mensagem comece a avaliar. Olhe para dentro, veja em teu coração, em tua mente, realmente você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você está aqui, como eu disse no começo, você já provou desse poder maravilhoso de Deus, realizado em Jesus Cristo, seja através de um testemunho que você ouviu, ou de uma experiência mesmo que você teve. Esse Jesus salva. O anjo anunciou logo em seguida, que o Messias, o Cristo, tinha nascido. E como você pode lembrar, há 2 terças atrás, o pastor Edson falou sobre o significado de Messias. O ungido, o Cristo, também escrito em grego. Muitos reis do Antigo Testamento também foram usados a eles este título de ungido, profetas ungidos do Senhor. Mas o verdadeiro ungido, o ungido de Deus, o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. E todas as coisas que você vai ver no Antigo Testamento, como foi relatado, que se cumpriram, mais de 300 profecias falando sobre o Messias se cumpriram em Jesus, desde o anunciar do nascimento até sua morte e ressurreição. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento quanto à vinda do Messias. Agora, meus irmãos, vejam só, isso me faz pensar que dessa forma, como Deus cumpre em Jesus Cristo todas as suas profecias, da mesma forma, através das promessas de Deus, nós podemos receber grandes coisas do Senhor, neste nome todo-poderoso que é de Jesus. O Cristo, o ungido, o todo-poderoso, é a representação do poder de Deus, da divindade realizada e concretizada em nós, através da presença de Cristo, quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim, me perdi aqui. Em Jesus aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Sabe, através de Jesus, o Cristo, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Através deste cumprir das profecias, eu quero que você tenha certeza no teu coração, que as promessas que Deus tem na palavra contidas a teu respeito, no nome de Jesus, podem se cumprir. Que da mesma forma como você pode ter um testemunho para contar na próxima terça-feira, de realização do que Deus tem feito sobre a tua vida, assim por causa do nome de Jesus, o Cristo que cumpriu as profecias, poderá acontecer muito mais. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A representação do amor de Deus para nós é Jesus. O anjo anuncia o Messias como o Senhor. Irmãos, para mim este é um título muito precioso e importante. Aqui está remetendo, irmãos, para vocês entenderem, que Jesus é dono. Foi dado ao Senhor Jesus, por Deus Pai, toda a autoridade. Então Ele é dono de todas as coisas, Ele é Senhor. E Ele quer também ser Senhor
da sua vida. Há um problema muito grande nesse sentido da nossa parte, porque há um conflito de interesses. A gente tem dificuldade de abrir mão do suposto controle que nós temos para Jesus reinar. Quantas vezes a gente não bate a cabeça na parede, a gente se frustra, porque a gente lança: Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, conduz, Senhor, as nossas vidas, conduz os nossos dias, minhas decisões agora serão pautadas no Senhor. E aí no primeiro momento em que há um aperto, a gente vai e tenta tirar das mãos do Senhor esse controle. Seja por causa de insegurança, seja por causa de prepotência, seja o que for, mas a gente tem essa dificuldade de entregar. Irmãos, Jesus é Senhor, não há nada que é impossível para Ele. Qual que é o lugar mais seguro de deixar as nossas vidas, se não na mão do Senhor? Qual que é o outro lugar? É nele que há o suprir das necessidades, é nele que há a segurança da resposta de oração, é nele que há a certeza de que, como eu disse, as promessas se cumprem. Jesus é Senhor. Todo joelho se prostra, e haverá um momento que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada é impossível para o nosso Deus. Você acredita nisso? Então repita comigo: nada é impossível para o meu Deus. Vamos mais forte: nada é impossível para o meu Deus. Se você crê nisso, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor então? Nada é impossível para o nosso Deus. E esse louvar ao Senhor com as suas palmas, eu gostaria que fosse uma convicção no teu coração, da certeza que isso, do que eu estou dizendo agora, do que eu estou anunciando agora, o Messias então foi anunciado como Salvador, como Cristo e como Senhor. E Ele quer fazer parte da tua vida. Neste momento, antes de orar contigo e de te chamar para um posicionamento, quero te convidar a cantar um cântico. Neste momento nós vamos louvar ao Senhor com os anjos do céu. Tem um cântico antigo que fala: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E o livro, ou seja, o fechar de todas as coisas, o concluir de todas as coisas está na sua mão. O livro Ele abrirá. E o céu e a terra proclamam e adoram que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar juntos? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso de maneira muito pessoal. Esse Messias que eu estou anunciando a vocês, que foi anunciado há 2000 e tantos anos atrás, quero convidar você a aceitá-lo como Salvador, como Cristo, como Senhor da sua vida. Você pode fechar os teus olhos?
Se você quiser aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida nesta noite, eu queria pedir para que você colocasse a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração e você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Salvador, o ungido de Deus, o meu Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida e o controle dela nas Tuas mãos. Eu Te aceito, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e neste nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu quero pedir para você também, que já aceitou a Jesus, pode deixar as luzes apagadas, mas entendeu que está distante do Senhor, e ao anunciar tudo isso que nós cantamos neste momento, você percebeu que precisa se aproximar mais dele. Eu gostaria que também você orasse comigo, fechasse os teus olhos. Eu vou fazer essa oração e você acompanha, por favor. Você vai dizer assim na sua mente: Senhor, eu entendo que por muito tempo estive distante de Ti. Tentei tomar o controle da minha vida das Tuas mãos e percebi que não deu em nada. Eu quero viver novamente a centralidade de Cristo em minha vida. Me perdoa, Senhor, por andar distante. Eu quero renovar os meus votos, a minha aliança com o Senhor. Quero viver plenamente o que o Senhor tem me chamado a fazer. Quero ser relevante nessa sociedade. Quero anunciar Jesus Cristo e vivê-lo como assim, da mesma forma que os anjos anunciaram. Eu quero anunciar Jesus como Salvador, como o Messias, como Cristo e como Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você possa então assim, após essa decisão, viver plenamente, de maneira prática, Jesus Cristo dessa forma, em nome de Jesus. Amém.